Olá, pessoal! Pensaram que essa aula não ia chegar, mas ela chegou e ela tem uma mensagem poderosa para a sua vida. E é por isso que a gente vai começar hoje com essa aula tão importante que é chamada Para Enriquecer, Você Precisa Crescer. Para isso a gente vai fazer uma oração agora, pedindo a Deus, o Senhor do Universo, que Ele nos dê o crescimento que a gente precisa para enriquecer em todas as áreas, como a gente tem visto desde a primeira aula. Se você está vendo essa mensagem pela primeira vez, esse curso é chamado A Riqueza que Me Pertence, e eu quero te convidar a assistir desde a aula 1, porque senão você não vai entender o que é esse processo de enriquecimento. É importante que você veja todas as aulas, é importante que você coloque em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido. Eu sou Helena, sou neuropsicopedagoga e eu tenho estudado o cérebro humano e também tenho estudado tudo aquilo que é relacionado a esse processo de aquisição da riqueza de diversas fontes. E é interessantíssimo a gente saber que tudo já estava escrito na palavra de Deus e que você pode mudar a sua vida se você colocar esses princípios em prática. Eu queria contar para vocês que eu tenho recebido mensagens de pessoas que têm sido impactadas por esses estudos. Eu fico muito feliz. Eu quero deixar um abraço aqui para o pessoal lá do Nordeste de Caraúbas, né? Que tem me escrito e falado que essas mensagens têm sido úteis na vida de vocês. Eu peço que Deus os abençoe. Eu vejo então o propósito de eu estar aqui. Porque será que eu conseguiria alcançar a sua vida se não fosse através dessa palestra? Outras pessoas que estão lá nos Estados Unidos e que têm dito que elas têm visto as aulas e que têm impactado suas vidas. Lá em Londres, né, uma amiga minha que agora está voltando para o Brasil também começou a me ouvir lá e tem ouvido e tem colocado em prática. Eu fico muito feliz. Mas eu quero dizer para vocês que o que mais me emocionou essa semana foi quando a minha filha falou assim para mim: mãe, lá em casa, cada dia eu vou ouvindo uma aula e eu fico tão feliz de te ouvir, mãe. E ela disse, né, olha minha mãe, olha, ela tá ali falando comigo. Então isso é muito bom, porque eu acredito que os filhos, a família da gente, sabe quem nós somos. Sabe se de fato a gente está falando aquilo que a gente vive ou aquilo que a gente queria viver, né? Então eu me alegro dela poder me dar esse testemunho de que essas mensagens têm impactado a vida dela também. Meu marido, que já sempre tá ali comentando as mensagens, né? E de vez em quando meu filho. Mas eu me alegro de coração por poder dividir com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem me mostrado. Então vamos agora orar. Eu peço que você já comece agora, já vai lá, dá um like, né? Curta, compartilhe. No final dessa mensagem, se Deus tiver falado com você, comenta. Porque a pessoa que está procurando algo para a vida dela, quando ela vê lá um comentário, ela fala, nossa, fez bem para essa pessoa, pode fazer bem para a minha vida, e ela vai ouvir também, tá bom? Então, agora sem mais delongas, vamos falar com o nosso Deus e pedir que Ele nos ajude a crescer. Eu não quero ver ninguém estacionado, ninguém acomodado e nem voltando a velhos hábitos. Vamos para frente, vamos melhorar, vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Oremos então. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de dividir um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem ministrado à minha vida. E eu quero pedir que cada pessoa que ouvir essa mensagem seja grandemente impactada. Que o Senhor traga alento aos corações, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga força de vontade e que cada um de nós não queira mais ficar estacionado, que a gente queira crescer, que a gente entenda que todo ser humano que um dia teve um encontro com Jesus, todo cristão precisa crescer. E que todo o crescimento que o Senhor tiver para nós, em todas as áreas, eu quero ver, Senhor, famílias fortes, crescendo fortes, unidas, pessoas fortes, profissionais fortes.
e em todas as funções, as posições que o Senhor colocou cada um, que nós possamos ter do Senhor a força para crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá. Vamos começar aqui o nosso estudo de hoje. Tá aqui a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje eu tô aqui com outra versão, né? E tá aqui também o meu cartão. Eu já coloquei lá no Instagram. Caso você precise de um aconselhamento bíblico, caso você precise de uma avaliação neuropsicopedagógica, uma ajuda para entender como é que seu cérebro funciona, quem é você, tô aberto aí, é só você entrar em contato com a gente, tá? Com esse número aqui, opa, acho que é aqui que tá a câmera, né? Ótimo. Então você pode entrar em contato. Eu vou colocar aqui o número, é 19 981 41 2102. 19 981 41 2102, tá bom? Agenda o horário comigo, me deixa te conhecer melhor e através da união da ciência e da fé te ajudar a crescer também. Vamos lá. Eu queria começar hoje a nossa aula falando sobre uma ilustração. Quando você era criança, você teve a dor do crescimento? Ela geralmente é uma dor que vem nas pernas das pessoas, né? Às vezes alguns até tem no braço e tal, mas é mais na perna. E que parece que não passa. E os pais gentilmente dizem aos seus filhos, é porque você está crescendo, é a dor do crescimento. Então eu queria dizer para você que realmente crescer dói. Crescer dói, porque crescer é mudar. Crescer é trocar atitudes que você já teve a vida inteira, só que você não cresceu. E você percebe que essas atitudes não te levam a lugar nenhum. E para a gente prosperar, para a gente crescer financeiramente, emocionalmente, nos relacionamentos e sermos de fato ricos em todas as áreas, a gente precisa passar pelo crescimento. E eu queria começar dizendo isso. Crescer exige esforço. E o esforço às vezes dói na gente, porque é mais fácil a gente se acomodar. Todas as pessoas que se tornaram ricos, milionários e que não nasceram já num berço, né, cheio de ouro, elas dizem que a pessoa que não está pronta a se esforçar, ela não vai enriquecer. Você gostaria de enriquecer? Nós já falamos para quem enriquecer, o que é riqueza, como que a gente chega lá, quais as conexões que a gente tem que fazer e tantos outros assuntos. O que a gente tem que substituir, tudo isso é esforço, mas é um esforço que vale a pena. E é por isso que eu queria mostrar para vocês um quadro que eu deixei aqui para comparar o que é uma pessoa que tem a mente aberta, deixa eu ver aqui, e a mente fechada para o crescimento, né? E eu vou citar para vocês. Então, será como que tá a sua mente hoje para que você cresça, né? A pessoa de mente fechada, ela reclama, eu não vou fazer nada. A pessoa de mente aberta, ela aprende. Lembra que eu falei que a maior qualidade que eu vejo no ser humano é que ele seja ensinável? Então, a gente precisa ser ensinável. A pessoa de mente fechada, ela diz, isso é impossível. A de mente aberta, ela resolve, ela fala, é possível sim, Deus está comigo, Deus tem aberto portas para mim e Ele pode, se as portas ainda não estão abertas, Ele pode abrir, eu preciso confiar nele. A pessoa de mente fechada, ela é paralisada, ela estacionou, ela olha para a vida dela e vê que sempre é igual, que ela não atingiu nada novo. Mas a pessoa de mente aberta, ela vai em frente. Ela fala, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou pôr em prática. É assim que eu tenho que mudar, então eu quero. E ela vai só experimentando coisas boas, ela vai se transformando através daquilo que ela vem aprendendo. A pessoa de mente fechada, ela sofre pela opinião alheia. Ela sempre está preocupada o que os outros vão pensar dela. Mas a pessoa de mente aberta, ela aceita as críticas e ela fala, não, peraí, eu preciso mudar? Eu vou mudar.
eu preciso ir nesse caminho, eu vou, mesmo que ninguém mais me apoie. Se eu tiver uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu não vou abrir mão, eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. A pessoa que tem a mente fechada, o medo controla ela. A pessoa que tem a mente aberta, olha que importante, ela lida com o medo. Gente, a gente sempre vai sentir medo de uma situação ou de outra. E o medo é uma coisa saudável até, porque nos dá proteção. Mas ele não pode nos paralisar. Não é porque você tem medo de crescer que você vai parar suas tentativas. Você vai falar, eu tô com medo, mas eu vou em frente. Não é fácil, mas eu vou em frente. A pessoa de mente fechada, a raiva o condiciona, né? E a pessoa de mente aberta, ela mantém o equilíbrio. Então, ela não olha para situações que ocorrem no caminho do crescimento, que às vezes doem, como a dor numa criança que está crescendo e tem aquela dor, parece que é uma dor nos ossos. A pessoa que está crescendo na vida, que está enriquecendo, ela entende, tem um obstáculo aqui, eu vou ultrapassar, eu vou manter o equilíbrio, a calma. E eu vejo como que a vida que a gente vai vivendo, ela nos testa, né? Eu lembro que a semana passada aconteceu um fato na escola onde eu trabalho, eu achei bem interessante, porque eu tive que atender uma pessoa, ela estava muito alterada, ela começou a me ofender muito. E ela mandava áudios ofensivos, me xingando, me culpabilizando, né, pela situação que tinha acontecido e que eu não tinha nada a ver. Eu só estava passando o recado de uma professora. Mas o que me chamou a atenção foi que dias depois, uma funcionária disse que ela ouviu os áudios. E ela falou, nossa, eu te vejo ali tão plena, tão tranquila, e a gente mal sabe o que você enfrenta e como você pôde, com sabedoria, com calma, responder uma mulher como aquela. Mas eu falei para ela, não foi fácil. Na hora eu falava assim para Deus, Deus, me dá sabedoria, porque eu não quero ser como essa mulher. E eu nem quero dar a ela nenhum motivo para ela dizer, olha o que você fez. Então é uma luta, mas é uma luta que vale a pena, porque a gente não só resolve as situações, mas ensina outras pessoas a resolverem também. Então o sofrimento é um tema recorrente nas escrituras sagradas e a perspectiva sobre ele pode variar entre diferentes tradições religiosas, né? Nós que vivemos o cristianismo, que acreditamos na Bíblia, a Bíblia aborda o sofrimento, esse sofrimento de crescer, né? Deus nunca vai permitir na nossa vida que a gente sofra porque Ele quer que a gente sofra. Ah, não gosto deles, eu quero que eles sofram, eu tenho prazer na dor do ser humano. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sofrimento é usado para a gente crescer, às vezes para nos tirar de uma zona de conforto, para mostrar para a gente que a gente pode ir além, que a gente pode subir degraus e pode experimentar novas situações. Sempre o que Deus permitir na sua vida vai ser para o seu bem. Mesmo que na hora não pareça, mesmo que na hora esteja doendo, lá na frente você vai entender. E uma vez Jesus fala assim para os discípulos, o que eu faço, não entenderás agora, só compreenderás depois. Entender e compreender é diferente. Entender é mais simples, compreender é mais complexo, mas Deus diz que se você confiar nele, mesmo que você não entenda agora, lá na frente você vai compreender o que você está passando. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 17, é um texto muito conhecido, que fala sobre a armadura de Deus. E o texto diz assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Enquanto você está crescendo, enquanto está doendo, se fortaleça em Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
Ai, gente, tava demorando, mas é assim mesmo. Vamos lá. A gente não tem que lutar contra a carne ou sangue, ou quer dizer, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe um inimigo, você acreditando ou não, ele tá aí. E ele não quer que você cresça, ele não quer que você progrida, ele não quer que você receba a riqueza que Deus separou para você. E é por isso que esse texto diz que a gente precisa se revestir da armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Quer crescer? A verdade. Onde está a verdade maior? Na palavra de Deus. Na sua palavra também, quando você não se mistura, não se vende, não busca atalhos para chegar onde você quer. Você fala, o caminho é esse, eu vou por ele. E a mão de Deus vai estar sobre mim. Quando fala da verdade, né, e vestir da couraça da justiça. Tem um estudo muito específico sobre isso, sobre toda a armadura de Deus. Eu não vou tomar tanto tempo aqui, mas eu vou te incentivar. Procura no YouTube, estudo sobre a armadura de Deus. Você vai ver cada coisa bem detalhada. Mas aqui vamos falar de uma forma mais geral. Couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Eu gosto tanto disso, né, da gente saber que a gente precisa estar com a armadura completa, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o inimigo vai te atacar enquanto você cresce, mas você pode se revestir de fé e dizer, eu sei em quem tenho crido. Lembra desse versículo? E por fim se levantará sobre a terra para me defender. Essa é a fé que a gente tem. E diz aqui também, tomai todo o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente precisa de um escudo, mas a gente precisa também de uma espada para nos defender. E a espada para nossa guerra nesse crescimento é a Bíblia. Corre para a Bíblia. Tá passando uma luta? Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu quero usar esse livro como um relacionamento contigo. Me orienta, fala comigo, mostra onde que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer diferente. Se aconselhe com pessoas que amam a Deus, que têm realmente uma firmeza na fé para poder te dar a instrução correta. O propósito do sofrimento na nossa vida, esse sofrimento de crescer, está lá em Romanos 5, de 3 a 4, que diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, quando você estiver sofrendo no processo de crescer, quando vierem lutas, quando o contrato não der certo, quando o banco não mandar o dinheiro na hora certa, quando aquele dinheiro que você estava esperando não chegar, quando a sua venda não der certo, quando o seu trabalho, as portas se fecharem e de repente você ficar até desempregado, você precisa lembrar, toda a tribulação que eu passar vai produzir paciência, eu vou esperar em Deus. E essa paciência vai me dar experiência, eu vou olhar para outras vezes que eu já passei por isso e eu vou saber que eu posso esperar, que na hora certa Deus vai agir em meu favor. A palavra gloriar, né, quando diz assim, também nos gloriamos na tribulação. A palavra gloriar, ela pode significar alegrar-se por um ato feliz, exultar, transbordar de alegria. Como que a gente pode? É só cristão que pode entender isso. Se você estiver passando por uma luta, você vai estar feliz? Como isso? Deus, eu não entendo, eu não gostaria, isso está pesado, mas o Senhor está no controle. E eu vou continuar feliz, eu não vou deixar que isso me abale.
eu vou olhar para os motivos que eu tenho para agradecer. Lembra da gratidão? As portas que a gratidão abre, as portas que ela atrai. Então eu vou ser alegre, eu vou ser feliz, mesmo na luta, porque eu já aprendi em cada luta que Deus está no controle. Essa passagem da Bíblia pode ser interpretada como um encorajamento a não desistir diante das dificuldades, pois elas podem nos levar a desenvolver virtudes como a paciência, a perseverança e a esperança. A explicação: a tribulação produz a paciência. As lutas que eu estou enfrentando me fazem pacientes. A paciência prova a fidelidade. As lutas que eu enfrento me fazem uma pessoa fiel. A fidelidade, quando comprovada, produz a esperança e me torna uma pessoa esperançosa. A persistência fortalece o meu caráter e o caráter aprovado gera esperança. E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Paulo fala sobre o sofrimento que produz perseverança, caráter e esperança. Isso sugere que o sofrimento pode ter um propósito maior na formação do caráter e da fé. Deus está conosco no processo de crescer. Deus está conosco no sofrimento. Em Salmo 34:18 é dito que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Isso implica que Deus não está distante do nosso sofrimento, mas sim presente e atuante nos momentos difíceis. Deus está com você. Ele sabe o que você está passando. E Ele sabe e Ele quer que você saiba que se você não desistir, se você romper, você vai crescer. Há um conforto que Deus nos dá em tempos difíceis. Está lá em 2 Coríntios 1, de 3 a 4. Paulo menciona que Deus é o Pai de misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação, que nos conforta em nossas tribulações, para que possamos confortar os outros. Então, com o mesmo conforto, com a mesma empatia, com o mesmo cuidado que você tem sido consolado por Deus, se você estiver buscando a ajuda dele, um dia você vai poder ajudar outra pessoa. Quantas lutas na minha vida que eu já passei e que eu achava no momento que eu estava passando que era demais para mim, que eu não ia suportar. Mas esse versículo vinha na minha mente muito forte. Com a mesma consolação que você está sendo consolada, um dia você vai consolar. E quantas pessoas eu tenho tido a oportunidade de ajudar. Quantas pessoas que vêm às vezes aqui no meu consultório, conversa comigo, fala do seu coração, abre o seu coração e eu falo para ela, eu te entendo, porque eu já passei por isso. Já você? Mas você está tão bem. E aí eu posso dizer para essa pessoa que a minha vida, a minha alegria, a minha fé não vem de eu ser uma super mulher, porque elas não existem. Nós somos seres humanos, falhos, pecadores, frágeis, mas nós temos um Deus poderoso a quem recorrer. Então esse consolo, ele é muito importante. E no processo de enriquecer, de crescer, você vai ver que há momentos difíceis na vida de todos que chegaram lá. Mas quando a gente aprende com eles e fala, olha, se Deus fez na sua vida, vai fazer na minha. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Essa provação vai passar. Então, esse conforto a gente precisa ter, que nós temos um Pai de misericórdias e um Deus de toda consolação. Não há nenhuma dor que você passe no seu processo de vida que Deus não possa te consolar. Procura por Ele, pede a Ele. Diz Espírito Santo, uma das suas qualidades é ser consolador. Vem me consolar. Fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e deixa Ele cuidar de você. O sofrimento de Jesus. A figura de Jesus deve ser o exemplo na forma como os cristãos enfrentam o sofrimento.
Ele sofreu e morreu na cruz. E através do ato dele, desse ato, foi possível a reconciliação entre a humanidade e Deus. Isso mostra que o sofrimento pode ter um significado redentor. Né? Jesus era perfeito, ele nunca falhou. Eu fico imaginando quando a Bíblia diz que Jesus disse, né, que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra. Ele falou isso da terra dele. O Filho de Deus viveu dentro de uma família e a história conta que os seus não creram nele, a não ser sua mãe, seu pai e os seus irmãos só depois. Então é importante a gente saber que o nosso sofrimento, se a gente passar por ele da forma correta, com tranquilidade, com confiança em Deus, dizendo eu não vou me guiar pelo que eu estou sentindo, eu vou me guiar pelo que a Bíblia diz, pela minha fé, você um dia vai poder olhar para todo aquele sofrimento com um significado redentor. Porque a pessoa que mais sofreu, que tomou sobre si os pecados de toda a humanidade, estava sobre Jesus tudo o que você sente de ruim, todos os pecados, todo o mal-estar, toda a tristeza, toda a angústia, toda a decepção, tudo que era ruim estava sobre Jesus. Mas ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim. Então, por que é que a gente vai parar? Por que é que a gente vai desistir? Por que é que a gente não vai continuar? Por que a gente não vai em busca daquilo que Deus tem para a nossa vida? Não, nós vamos. Nós vamos procurar jamais desanimar da nossa fé. E a esperança de redenção em Apocalipse capítulo 21:4 diz assim, que um dia, é a esperança que a gente tem, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque as primeiras coisas já passaram. Um dia nós vamos estar totalmente livres do sofrimento. É uma promessa de Deus para nós. Mas enquanto esse dia não chega, a gente tem que a capacidade dada por Deus de passar pelo sofrimento com esperança de que o sofrimento é temporário e que um futuro sem dor é garantido para cada um de nós. Eu peguei aqui uma outra imagem, eu queria mostrar para vocês, que eu acho que ela é importante e ela mostra uma mente positiva, né? Quando a gente está crescendo, a gente precisa que a nossa mente, quando a gente entende toda essa questão do sofrimento, a gente precisa ter uma mente positiva. A mente positiva, ela foca no presente, nas companhias positivas, em ser prestativo a todas as pessoas, em descansar, em ouvir músicas que te animem, em fazer exercícios, em comer de uma forma saudável, em usar palavras construtivas, em ser grato e em meditar na palavra de Deus. O sucesso é fruto de uma mente sã e positiva. Você quer crescer? Você quer crescer no seu negócio, na sua profissão, no seu sonho? Você precisa ter uma mente positiva. E isso é uma decisão. Ninguém nasce, não tem uma pessoa que o tempo inteiro seja positiva, a não ser aquela que decide ser. Você decide? Decida comigo. Existem momentos difíceis que eu passo na vida, momentos de dor física, dor emocional, dor relacional, né? Mas nesses momentos eu sempre me autoaconselho, falo muito disso, se autoaconselhe como você daria um conselho a um amigo. Então nessa hora você precisa dizer, a minha mente vai ser positiva diante do crescimento, diante da adversidade, diante do obstáculo, diante das lutas. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar quando a gente tem esse desafio, né, de enfrentar os obstáculos da ascensão financeira, que realmente é um desafio, mas com uma abordagem estratégica e mentalidade adequada é possível superar. E aqui estão algumas dicas que podem nos ajudar nesse processo. Primeiro, você quer crescer? A gente falou que crescer dói, mas não é o tempo inteiro dor. Crescimento também é alegria.
Crescimento também é conquista. E para isso a gente precisa ter algumas ações na nossa vida. Primeiro, educação financeira. Aprenda sobre as suas finanças pessoais, investimentos, gestão do dinheiro. Quanto mais você souber, melhor poderá tomar decisões, né? Aprenda sobre bolsas de valores, leilão de imóveis, vender o seu conhecimento, fazer um curso pago, fazer uma nova formação, pós-graduar-se, fazer uma segunda graduação, se aproximar de quem tem vivido do marketing digital. Então a gente tem caminhos para aprender sobre educação financeira. Seja procurando no próprio YouTube, né? Esse curso nós vamos chegar em coisas muito práticas, mas a gente precisa primeiro desejar. Você precisa decidir, eu vou me educar financeiramente. Infelizmente, na nossa cultura, nas vezes que as crianças entram na escola, eu sinceramente vi pouquíssimas vezes um professor abordar o que fazer com o dinheiro desde a infância, ensinando as crianças a pouparem, a multiplicarem. Então a gente chega na fase adulta precisando de educação financeira. Busque esse conhecimento. Orçamento e planejamento. Crie, olha lá, agora a gente vai começar a falar de coisas práticas no processo da gente crescer, para enriquecer. Crie um orçamento detalhado para entender suas receitas, né, que é aquilo que está entrando, e suas despesas, que é aquilo que está saindo. Planeje suas finanças com metas de curto e longo prazo. Então, peraí, olha, coloca no papel, escreve lá, olha, o que entra no meu salário é tanto, eu separo a parte dos meus dízimos e as ofertas, eu separo das contas a pagar, eu separo um pouquinho para o lazer, eu separo outro pouco para o investimento. A gente precisa ter pelo menos isso em mente. Isso, essa questão da gente fazer um planejamento, parar, escrever mesmo, para saber quanto entra, quanto sai, é muito importante. Tem pessoas que, se você perguntar quanto ela ganha, não, eu vou vivendo, vou gastando, elas não se planejam. E o planejamento é uma das formas que a gente tem para prosperar. Planeje suas finanças com metas, né? Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro que está entrando na minha casa? Como que é o meu orçamento? Sentar com o marido, mulher e marido, quanto cada um ganha? Você sabe o quanto sua esposa ganha? Você sabe o quanto seu marido ganha? Vocês sabem como que está sendo administrado esse dinheiro? Para onde esse dinheiro está indo? Como mês a mês é possível economizar? Será que na sua casa vocês estão atentos a deixarem as luzes apagadas no ambiente onde você não está usando, em fechar a torneira enquanto você ensaboa a louça, que não precisa ficar o tempo inteiro aberta para diminuir os custos? Você pensa em separar as roupas e não lavar sempre só um pouquinho, mas juntar uma quantidade para poder pôr na máquina e aproveitar a lavagem? São ações que vão diminuindo as contas. Você consegue fazer um bom orçamento quando você compra os alimentos, fazer uma comparação de preços, escolher as ofertas nos lugares onde você vai comprar, sabendo, olha, não, isso aqui tá barato esse mês, eu compro, no outro mês se tá muito caro, eu vou abrir mão, eu vou pegar as frutas da estação, os legumes da estação, eu vou abrir mão daquilo que tá muito caro, porque não é hora, e eu vou aproveitar aquilo que tá mais em conta. Você consegue, quando você vê que sobra comida na sua casa, reaproveitar aquela comida, fazer um prato novo, ou de repente doar para alguém? Ou será que o seu lixo é cheio de comida que podia ser destinado? Será que você está fazendo além do que precisa? Tem gente que faz uma panela enorme porque a família era grande, casou, só a pessoa e o esposo, e continua fazendo muita comida. Então pelo menos congela, não joga comida fora, é o seu dinheiro que está indo, né? Então é importante que a gente
Tenha sabedoria no uso do dinheiro. É importante que a gente faça essa redução das dívidas. Foque em quitar as suas dívidas, especialmente aquelas com altas taxas de juros. Considere estratégias como o método da bola de neve ou o método da avalanche. Vou falar só depois deles. Mas é importante você pensar assim, será que está virando uma bola de neve? Porque quando eu não pago, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito, e aí eu fui fazendo um monte de compras, e aí ele vem com um preço enorme, eu não tenho dinheiro para pagar, eu pago o mínimo. No mês que vem uns juros absurdos, e aquilo vai virando uma bola de neve. Então é importante que você pare, que você fale, não, peraí, eu não vou gastar o que eu não tenho. Eu vou saber, vou escrever, Deus, eu tenho isso aqui para gastar. A minha necessidade é essa, talvez não esteja encaixado no valor que eu tenho. Então eu vou orar para que Deus venha suprir aquela necessidade, ou me dar uma ideia de gerar uma segunda fonte de renda, né? Como eu disse, vendendo até o seu próprio conhecimento, fazendo algo que você sabe fazer bem, vendendo objetos que tem na sua casa, que de repente estão lá, ninguém está vendo, ninguém dá valor dentro da casa, mas podia ter valor para outra pessoa. Então anuncia, venda, coloca no Facebook, no Mercado Livre, onde for, mas procure gerar renda e não fazer dívidas ou virar essa bola de neve, né? O aumento da nossa renda, ele é a capacidade que a gente tem de explorar formas de aumentá-la. Como buscar um emprego melhor, fazer hora extra ou iniciar um negócio paralelo. Então, de repente, você já tem o seu emprego, mas você pode fazer algo paralelo, pelo menos no seu propósito de enriquecer, de melhorar ou de quitar uma dívida. É importante. A preguiça é inimiga da pessoa que quer crescer. Investimentos inteligentes. Comece a investir o quanto antes, mesmo que seja uma pequena quantia. Aprenda sobre diferentes tipos de investimento e escolha aqueles que se alinham com seus objetivos. Gente, como eu falei, tem tanta coisa para a gente investir, mas a gente precisa estudar. Não dá para um dia rapidinho falar. Eu estou aqui falando para você onde você pode procurar. Os leilões de imóveis, né? A gente já falou da Bolsa de Valores. Estudar, fazer aulas, aprender como investir é importante. Os investimentos de renda fixa, né, que você manda lá, põe lá um dinheiro, mas que você não pode mexer por um tempão para poder render. Não é aquele que você põe o dinheiro agora, mês que vem você já quer tirar. Ai, tem um dinheiro lá, vou usar. Não! Tenha sempre uma reserva. As emergências acontecem e é importante a gente ter uma reserva. Networking, né, uma palavra tão conhecida, construa uma rede de contatos que possa oferecer oportunidades, conselhos e apoio. O networking pode abrir portas para novas oportunidades de carreira e negócios. Quem você conhece que pode te ajudar a prosperar? Onde estão essas pessoas? Vá até elas, se envolva com elas. Tem um curso? Se matricula no curso. Tem uma palestra? Quantas palestras gratuitas são dadas? Eu mesmo já fui em algumas gratuitas que tinha que levar apenas 1 quilo de alimento não perecível. Vá, se matricule nos cursos online, se prepare, né? E tenha relacionamentos, busque relacionamentos na sua cidade, vá atrás de pessoas. Olha, eu vi que você é bem sucedido, me ajuda, me ensina, me dá uma aula para que eu possa gerar renda. E você acate ideias, acate sugestões, mude aquilo que é necessário mudar. Mantenha uma mentalidade positiva, cultive uma mentalidade de crescimento, encare os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. Disciplina e paciência. A ascensão financeira leva tempo. Mantenha-se disciplinado em suas práticas financeiras e não desanime com os contratempos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar uma ação,
ela estava valendo um valor X. No dia seguinte, quando eu fui olhar, ela tinha caído, mas eu deixei lá. Falei, não, eu vou deixar, vamos ver, 1 hora sobe de novo. Demorou, ó, agora que subiu, meses, quase 1 ano, mas estava lá, o meu investimento feito. No momento eu perdi, de repente eu voltei a ganhar, e o que os consultores falam é que no momento que você está ganhando, você pode de repente retirar e fazer um novo investimento, ou esperar que aquela sua ação gere mais e mais, né? Isso você precisa ver um conselho específico dos consultores. Tem aqui também a questão da consultoria profissional, que eu acabei de falar. Se necessário, busque a ajuda de um consultor financeiro para orientações personalizadas. Tem pessoas que estudam nessa área e você pode, nossa, eu vou procurar aqui nos meus contatos, põe lá, anuncia no seu Facebook, no seu Instagram. Olha, tem alguém que é formado, que gostaria que poderia me dar uma assessoria? Procura essa pessoa, senta com ela, fala com ela da sua realidade, leva já no papel o que você ganha, o que você faz com cada parte do seu dinheiro, como você poderia fazer sobrar e comece a investir. Avaliação e ajustes. Regularmente avalie o seu processo de crescimento e faça ajustes em sua estratégia conforme necessário. Esteja aberto a mudar sua abordagem se algo não estiver funcionando. Superar obstáculos financeiros é um processo contínuo que requer dedicação e perseverança. Mantenha o foco nos seus objetivos e continue aprendendo ao longo do caminho. Gente, é ter vontade de aprender, né? E para aprender tem que pegar papel, caneta na mão, anotar. Eu queria deixar aqui mais uma partezinha, eu coloquei uma outra figura que é muito importante para as pessoas que querem crescer, que querem alcançar esse patamar de riqueza em todas as áreas. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente e depois eu vou comentar, tá bom? Então aqui tem palavras verdadeiras, como ter sucesso na vida. Como ter sucesso na vida? Fale suavemente, coma tranquilamente, respire profundamente, durma suficientemente, né? O sono é muito importante para ter um cérebro saudável. Pense positivamente, haja sem medo ou enfrente o medo. Trabalhe pacientemente, pense criativamente, ganhe honestamente e gaste inteligentemente. Você precisa avaliar se você não é uma pessoa que não faz um bom uso daquilo que tem, que gasta além do que pode, que não consegue ser criativo. Então você precisa procurar ajuda. Como se sentir melhor instantaneamente, né? Então, no processo da gente enriquecer e crescer, às vezes a gente vai ter momentos que a gente fala, eu não tô legal, hoje eu não tô com pique, hoje eu não tô com vontade, hoje eu não tô com fé. O que você faz nesses momentos? Você se afunda no sofá, você se cobre e fala, eu vou ficar assim mesmo, porque esse é meu jeito e eu tenho que passar por isso e pronto. Não, você pode substituir comportamentos. Se você estiver com raiva, comece a cantar louvores a Deus. Se você estiver esgotado, caminhe, é importante. Se você estiver pensando demais, comece a escrever as suas ideias. Se você estiver ansioso, respire profundamente, pare, vá respirando devagar, inspira e expira, né? Isso é muito importante. Se você estiver estressado, vai se exercitar, vai para uma academia, faça um exercício em casa, tire esse estresse de você através do exercício físico. Se você estiver triste, pratique a gratidão, comece a agradecer o que você tem, o que está a caminho, porque você está crendo, não é porque você deu ali uma deslizada que acabou, não, se levanta, comece a agradecer. Se você estiver com preguiça, vai lá e toma um banho frio,
E se você estiver impaciente, reflita sobre o progresso que você já teve até agora, as áreas que você já está conquistando, a mudança de mente. Comece a sentir como se você já tivesse conquistado tudo aquilo que você tem sonhado. A Bíblia, ela fala da importância do dinheiro. De Gênesis até Deuteronômio, temos princípios para nunca termos que pedir nada a ninguém. Vai ler. Gênesis até Deuteronômio. Jesus, no Novo Testamento, falou 80 vezes sobre dinheiro. 16 parábolas são sobre dinheiro. 1 Reis, capítulo 10, do versículo 23 ao 24, fala sobre a sabedoria como a fonte da riqueza. A gente já teve uma aula sobre isso. E eu queria te contar uma história aqui que eu estava nas minhas pesquisas vendo. As seguradoras francesas, os serviços de seguro, são classificados em atos de Deus, atos dos homens e atos do diabo, por exemplo, terrorismo. Embora não sejam estes os termos literais na lei, os fundamentos são. Pelo menos 5 coisas foram tiradas da vida de Jó durante o ataque de Satanás. Jó foi uma pessoa que ele tinha muito, né? E ele perdeu tudo que ele tinha. A gente vê isso na história de Jó. E o diabo foi atacando várias áreas da vida dele. Primeiro ele atacou as finanças, né? Diz o texto lá de Jó, que enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Todo o texto do livro de Jó vai mostrando que um empregado depois do outro vinha com essa fala, falando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ele foi perdendo as coisas que ele tinha. Mas, à medida que ele ia perdendo aquilo que ele tinha, enquanto ele ainda estava falando ali, né, o mensageiro, chegava outro, falaram, olha, vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Está lá em Jó 1, 16 e 17. Segundo alguns teólogos, a prova que Jó enfrentou durante esse tempo, para alguns durou entre 7 e 9 anos, ou talvez um pouco mais. Para outros, eles acham que foram meses. Eu não sei quanto tempo foi, não dá para ser preciso, mas foi um processo que durou muito tempo. Quando lemos a história de Jó, pensamos que tudo começou pela manhã e à noite já tinha terminado, mas não foi bem assim. Jó não teve nenhum profeta à sua porta para encorajá-lo. Não, ao contrário, quando batiam em sua porta, era apenas para contar desgraças. É preciso entender que boa parte dos problemas em família decorrem dos problemas financeiros. Já ouvi histórias de pessoas que se suicidaram porque perderam muito dinheiro na bolsa de valores. Quem de nós já não foi atacado pelo menos uma vez na sua situação financeira? O mais importante é saber que nesse texto Deus restaurou as finanças de Jó. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 10, na parte B, fala assim: o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então é importante que a gente, nesse processo de enriquecer, nesse processo que às vezes é doloroso, que a gente passa por decepções, por desgraças, por notícias ruins, a gente pode orar ao Senhor, como Jó orou. E eu posso dizer assim: Senhor Jesus, assim como fizeste com o teu servo Jó, restituindo em dobro tudo que lhe foi tirado, eu peço que tenha misericórdia de mim e que o mesmo aconteça comigo, em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer essa oração. Eu não sei o que você está passando nesse exato momento. E a próxima aula vai ser uma aula maravilhosa, que é como que eu posso acessar essa riqueza que a gente tem falado. E ele é maravilhoso o que a gente pode fazer. Mas era importante falar para você.
que você não pode continuar sendo a mesma pessoa e querer que chova um monte de riqueza sobre você. Não é assim que Deus faz. Deus dá à medida que a gente está crescendo, que a gente está pronto para receber. Então é preciso crescer e você precisa responder para você. Você está crescendo? Você está mudando? Você está deixando que o Senhor mude a sua forma de pensar, de falar, de agir? Ou você continua sendo a mesma pessoa que sempre está ali, às vezes reclamando, está triste, que não faz nada, que se acomodou, às vezes na preguiça mesmo? Porque para tudo, para a gente crescer, a gente precisa se esforçar. Pensa num atleta. Um atleta que a gente vai lá, vê ele lá com aquele corpo musculoso, que ele consegue correr muito, de repente um jogador de futebol, um atleta das quadras, né? Um atleta de nado, todos eles se esforçam, para que o crescimento deles, no rendimento que eles fazem, eles precisam de disciplina, de todos os dias se treinarem para aquilo. E nós vimos uma das aulas que a gente precisa fazer um treino para a felicidade. O nosso cérebro precisa estar cheio de verdades para a gente poder sentir. Então, quando a gente começa a deixar mentiras, tristezas, pensamentos ruins encherem a nossa mente, daqui a pouco a gente está se sentindo mal. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você encher sua mente falando, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou chegar onde Deus me quer, eu vou seguir no meu propósito, eu vou me encher de conhecimento, eu não vou mais falar que comigo não, que eu não posso, eu não consigo, não, eu vou romper. Gente, quando eu me lembro, quando eu era criança, que algumas vezes na minha casa a gente tinha só farinha de mandioca com água e algumas vezes com açúcar. E eu lembro que eu ia para a escola tão faminta para comer a merenda. E hoje, graças a Deus, eu cresci. Eu tenho abundância de alimento na minha casa. Eu posso oferecer a outras pessoas. Eu posso comprar o que eu tenho vontade de comer. Porque Deus me deu o crescimento. E Deus, eu já disse isso, Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos obedientes. Deus tem alegria, prazer em poder atender o pedido de um filho que está fazendo a vontade dele. Então vai endireitando a sua vida. Vai pedindo para o Espírito Santo, Deus me mostra onde eu estou errando, o que me falta para crescer e me ajuda a te obedecer. Porque a coisa mais importante para a gente crescer é entender que isso aqui é o manual do fabricante. E se você obedecer a Deus, Ele vai te colocar nos melhores lugares. Deus tem prazer em abençoar seus servos. Ele tem prazer em abrir portas para a nossa vida. E Ele tem prazer em usar aquilo que Ele nos deu para abençoar a vida dos outros. Eu quero muito terminar essa aula com você dizendo, eu vou continuar crescendo, eu vou pôr em prática, eu vou assistir às aulas de novo, eu vou ver onde eu estou falhando, eu vou me policiar, se for necessário eu faço cartazes pela minha casa, para onde eu quero chegar, eu vou fazer a visualização de cartazes com os meus objetivos, com os meus sonhos, com os meus alvos, mas eu não vou parar o processo que Deus está fazendo na minha vida. Cresça! Cresça, 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 cresça. Cada dia mais, com Deus guiando os seus passos, para que você se torne uma pessoa rica, rica de sabedoria, rica da presença de Deus, rica financeiramente, e que você possa cumprir o seu propósito, o seu chamado aqui. Esse é o meu desejo para você e para a minha vida. É assim que eu oro por você e é assim que eu peço que você ore por mim. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Que essa aula te dê vontade de mudar, de continuar e de se superar. Em nome de Jesus.
Um beijo bem grande, gente. Tchau, tchau.